Olá, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe você. Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, poderosamente. Esse é o desejo do meu coração. Por falar nisso, como que está o coração, hã? Vamos lá, vamos para cima para mais um breve tijolinho. E o texto hoje, para a nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 6, a partir do verso 15, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto de contextualizar a Epístola de Paulo por um simples motivo. Quando nós estamos ministrando ela é justamente para combater o falso ensino, porque ela é a carta magnífica daquilo que são as epístolas de Paulo. Todos os teólogos consideram uma carta que ela pode nos guiar com práticas de fé e comportamento de uma vida e de uma conduta cristã adequada. Se todas as outras cartas e até mesmo os evangelhos sumissem, ela seria capaz de nos orientar. E ela foi escrita justamente para isso, para orientar os judeus que estavam ali na cidade de Roma, que estavam começando o ministério, exercer o chamado, e tinham pequenos grupos, pequenas pessoas, pequenos grupos e alguns falsos mestres que tentavam introduzir o falso ensino. Então Paulo escreveu justamente para orientar, dizendo que nós éramos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, e não por meio das obras. E essa parte aqui, ela no subtítulo da minha Bíblia está escrito Libertos para Servir. Pensando nisso, vamos fazer as aplicações pertinentes sobre esse texto em questão. Diz assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. É uma pergunta retórica, irmão. Uma pergunta retórica, mas ele fez questão de responder logicamente depois da pergunta. Claro que não. Por quê, irmão? Quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus, no pensamento mais sublime dele sobre cada um de nós, com a sua graça que ele nos libertou, será que ele usou isso para nós permanecermos como nós estávamos antes? Quem aí acredita nisso? Quem aí verdadeiramente acredita que pode continuar com o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de comportamento e o mesmo tipo de conduta? Porque não existe evangelho, irmão. Quero falar para você, minha irmã, talvez eu seja o primeiro a dar essa notícia e talvez não caia com aquilo que é esperado por você. Talvez você esteja aqui só para resolver um problema. Talvez você chegou a Jesus por causa de uma separação no casamento, ou por causa de um filho perdido nas drogas, ou talvez porque você sentiu um imenso vazio no peito e não conseguia entender. Talvez o coração já estava cheio de ansiedade, depressão, e você não estava dando conta de lidar com isso. E você ouviu falar de Jesus, você ouviu falar que Jesus poderia lhe dar tudo que o mundo lhe tirou, que ele era um bom amigo, que ele te guiaria pela jornada. Bom, mas eu quero te falar, ele quer te guiar uma jornada de aprimoramento. E o mestre, a superioridade do filho, é o alvo. Ele te chamou para viver em grandeza, e uma grandeza real, que é possível por meio do Espírito Santo. Agora, ele não quer, irmão, que nós permanecemos como antes. Para isso, a graça nos libertou. E Paulo vai dissertar sobre isso. Quero ler com vocês palavras do próprio mestre em João capítulo 6. Os discípulos fizeram uma pergunta para ele, falaram: então eles perguntaram, o que devemos fazer para agradar a Deus? E eu creio que todo mundo quer saber. E Jesus lhes disse: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que enviou. E o verbo crer, utilizado por João, é colocar a fé em prática, em movimento, irmãos. Então nós fomos chamados justamente para crer
no Filho e em todas as suas boas palavras, e de glória em glória e de fé em fé, sermos transformados à imagem dele. A palavra diz: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Outra pergunta, irmão. Porque nós sabemos, não é verdade? Ou não? Somos escravos daquilo que escolhemos obedecer, irmão. Somos escravos exatamente daquilo que escolhemos, do caminho que escolhemos seguir. E ele utiliza essa questão do escravo como analogia. O escravo, irmão, era uma propriedade, um patrimônio do seu dono. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, por que me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Agora, a grande diferença do pecado com Jesus é que Jesus não vai te obrigar a obedecer, irmão. Não vai. Ele chega com a graça dele, te liberta e te deixa totalmente livre para você escolher. Antes nós não tínhamos, irmão. Eu lembro quando eu cheirava cocaína, quando eu era escravo da pornografia, irmão, eu chegava a ficar... E olha que eu nem fui assim, sabe, da pornografia eu nem fui muito escravo, igual eu já vi alguns relatos de irmãos que, sabe, se colocavam no banheiro não conseguiam, irmãos e irmãs que se colocavam no banheiro do próprio serviço para se masturbar, para poder ver um corpo de um homem, de uma mulher nua ali no banheiro, porque precisava liberar aquela dopamina. Eu já vi relatos assim, e isso é real, porque o pecado ele é crescente dentro de nós, então ele vai chegando a um lugar de escravidão, só que nós não vemos isso acontecendo de imediato. E aquele prazer que é liberado, a dopamina, ela traz bastante alívio justamente às dores do mundo, aos momentos em que nós vivemos atrocidades, e precisamos tratar da nossa mente, do nosso coração para ser curado disso, para que nós venhamos a viver a plenitude de Cristo. Gálatas 5:1 diz: foi assim que Cristo nos libertou, agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pela cadeia da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E olha o que ele fala, Paulo, na continuação da sua dissertação. Ele fala: podem, e é uma possibilidade. Agora, quando Cristo nos liberta, meu irmão, o que nós precisamos entender é que quando a redenção chega, um universo de possibilidades se colocam diante de nós. E ele fala: pode ser escravos do pecado que conduz à morte, e pode obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Agora eu quero te chamar a uma reflexão, irmão, e não estou fazendo isso para tocar o terror não, porque o próprio Senhor Jesus fez isso. Aliás, o Senhor Jesus não, o próprio Deus, o Pai, através de Moisés ali, na época que era o libertador do Egito, operou a seguinte festa, que era justamente a festa da Páscoa, a qual eles deveriam comer o carneiro completo. Dentro do carneiro completo tinha as ervas amargas, que significava justamente a aflição que eles tinham sofrido no Egito, ou seja, durante o tempo de escravidão. Então eu quero fazer um paralelo a isso e te lembrar, te perguntar, irmão, você se lembra, minha irmã, da época da escravidão sua, do pecado? Você se lembra quando era ruim, a agonia, sabe, até que ele produzia certo prazer, mas depois vinha a produzir agonia no nosso coração? Ah, Alisson, mas eu não fui escravo de pecado nenhum. Duvido, irmão, todos se tornaram escravos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E se você não reconhece isso, eu já sei qual que é o seu pecado, é um orgulho que não vai te levar a lugar nenhum, porque se você não reconhece que precisa de Jesus, irmão, ele vai reconhecer que ele não precisa nem chegar perto de você, minha irmã, você também. E isso é algo difícil de ser detectado. João fala, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8, fala assim, ó: se nós confessarmos o nosso pecado, quem está falando é João, irmão, aquele que deitava no peito de Jesus, o profeta do Apocalipse. Se nós, e eu estou confessando aqui os meus para vocês, irmãos, e tem alguns que ainda estamos na luta, sabe? Precisamos entender isso. Então todo mundo tem. Agora, o que nós precisamos entender disso aqui? Que o livre-arbítrio foi devolvido. Olha, vamos ler novamente. Podem, universos de possibilidade. Vocês podem, irmão, escolher a escravidão que vocês querem, a do pecado que conduz à morte, ou escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça.
Um vai conduzir à morte, irmão. Vai trazer vazio, vai trazer depressão, ansiedade e algumas doenças psicomáticas. Eu quero falar para vocês da minha vida de pecado. 3 overdoses, duas vezes eu lembro de pensar em suicídio fortemente, desejei fortemente. Creio que o Senhor estava me segurando. Foi diagnosticado com esquizofrenia, aquela doença, embora eu não tivesse ela, mas cheguei a tomar remédio para ela, que era o cloridato de olanzapina, que me fazia alimentar, e eu tinha fome de doce na madrugada. Se não tivesse doce na geladeira, embora o remédio desse sono, eu acordava porque o meu corpo pedia aquele doce. Eu comia açúcar puro, chegando a pesar 116 quilos. Então não me fala que não é possível emagrecer, porque eu pesei 116 quilos. Eu chegava a olhar para baixo e não via o meu órgão genital. Naquele momento senti depressão de novo. Enfrentei 3 ou 4 depressões, 2 delas fortíssimas, a qual eu fiquei 2 anos paralisado dentro do meu quarto, afundando cada vez mais nas drogas. Então nós precisamos lembrar desses momentos. Para quê, irmão? Porque o nosso livre-arbítrio foi devolvido. Agora tem uma vida de justiça, e eu troquei exatamente essa vida. Por isso que vocês me veem fazendo diariamente aqui. E mediante isso eu quero entregar um versículo para vocês que está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Outro que era vida louca. Vocês estão livres da lei. Por isso, não quer dizer que estão livres para fazer o mal. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus, em todas as ocasiões. Quero ler na versão Ferreira de Almeida, porque ela traz um entendimento. Ela fala, como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. De Deus, irmão. Temos que fazer a troca, fazer a escolha. Agora nós podemos escolher. Foi te devolvido o seu livre-arbítrio, meu irmão. Foi te devolvido o seu livre-arbítrio, minha irmã. Olha, e no versículo 17, ele fala assim, ó, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Irmão, eu tenho plena convicção, embora todos os estudos ninguém relata, mas eu tenho plena convicção de que Paulo está sendo sarcástico. Por quê? Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração. Irmão, entregar o coração no altar, entregar a vida inteira, de todo, faça-se um autoexame junto com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não quer, irmão, só te entregar a bênção. Ele quer todo o seu coração. Ele quer ser Senhor da vida. E por isso, aqui Paulo traz justamente, não a se tornar escravo de Cristo, mas ele vai chegar ali na frente falando que nós nos tornamos escravos da obediência. Aliás, atrás ele fala escravos do pecado ou escravos da obediência. É o que ele fala. Ou seja, não escravos de Cristo, mas escravos da obediência a Ele, irmão. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque somente assim nós podemos alcançar a firmeza de propósito. Só quem é obediente, disciplinado, olha, eu vou falar para você, bem simples e bem categórico. Se você não tiver disciplina com a sua vida de oração e de leitura bíblica, provavelmente a probabilidade de você cair novamente será grande. É a disciplina. Quando nós vemos em Efésios capítulo 6, Satanás, nós vemos que eles são disciplinados. Paulo fala ali, Efésios 6, a partir do verso 10, ele fala assim, ó, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aí ele começa a falar contra os principados, contra as potestades, contra as hostes celestiais instaladas nas regiões celestiais. O que ele está falando, irmão? Que eles são organizados e disciplinados. Eles cumprem uma regra, e a regra do inferno, irmão. São escravos do propósito deles. Então, firmeza de propósito, irmão, só se alcança quem é obediente e disciplinado. Isso não vem de forma fácil. Isso não vem assim de uma hora para outra. Olha, eu quero ler com vocês porque o Senhor Jesus era extremamente obediente. Nós vemos ali em João 4, ele, depois de conversar com a mulher e operar uma poderosa libertação, no meu entender, na área sentimental daquela mulher,
os discípulos chegaram com comida e ofereceram comida para ele, tirando ele de perto da mulher. Não era costume homem conversar com mulher. Então eles já acharam esquisito, ainda muito mais uma samaritana, porque eles tinham no coração deles feridas também e restrições com relação a aquele povo. E aí foi quando Jesus respondeu, ele fala assim, foi quando Jesus explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós percebemos ali, logo depois, quando ele já está preparado para ir para a cruz, quando em João capítulo 17, que ele faz justamente, quando ele faz justamente aquela oração pelos discípulos, ele fala algumas coisas que eu gosto muito, irmão. João 17, 14, 26, ele fala assim, eu lhes transmiti a sua palavra, a palavra de Deus, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Quero fazer uma pausa, irmão. É por isso o motivo de tanto sufoco. Quando nós desplugamos a Matrix, nós passamos a ser um corpo estranho em um lugar onde está todo mundo corrompido e começa a fazer o mal, irmão. Automaticamente Satanás sabe, começa a colocar as pessoas mais perto de nós, principalmente aquelas que têm influência, para falar mal. O mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eles não são. Então eu já quero te falar que Jesus orou por você e orou por mim, minha irmã, te colocando justamente num patamar muito mais alto, do reino dos céus. Ele fala, não estou pedindo que os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Então a ideia, irmão, da luta contra a carne e o sangue, no firmeza de propósito, entra justamente aqui. Por quê? Porque ele não vai nos tirar, mas quando nós estivermos preparados, por exemplo, hoje eu já tenho acesso, irmão, e converso com pessoas livremente sobre as drogas na academia. Por quê? Porque nós estamos no mundo, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Mas o que o Senhor ora? Para que o Senhor os proteja do maligno. Por quê? Porque as tentações vão ser grandes. Logicamente, como Herodes, irmão, se nós não estivermos preparados, nós temos que ficar longe da pista de dança, porque senão a Herodias pode vir dançar. E aí a gente decepar a cabeça de João Batista entregando. E temos que ser firme nisso, mas o Senhor, ele não pediu nós para tirarmos daqui, irmão. E muitos crentes pensam que o Senhor veio para dar uma vida confortável. Não, irmão, ele está falando que o mundo vai nos odiar e que nós vamos andar justamente no meio daquele que nos odeia. Rabadaçô, danamandacabadarabaдаcaia. Soldado arrojado, soldada arrojada, gladiador pronto para a guerra. E eu vou falar, ela é sangrenta, cruel. O sistema não nos quer lá, mas ele vai nos colocar lá e pedir o Senhor para nos, justamente para nos proteger, irmão. E ali é a muralha de fogo, é mais impenetrável. Só que nós devemos estar obediente, firmeza de propósito, e por isso conectado com a palavra, rabadacandacaia, em oração, sabe, na videira, porque ele fala no versículo 16, eu não sou deste mundo, como, eles não são deste mundo, como eu também não sou, e reafirmam. Entende o motivo de tanto sufoco? E aí no versículo 18, irmão, é o que eu mais gosto, porque ele fala, estão livres da escravidão do pecado, e se tornaram escravos da justiça, e aqui não tem como, ou é 1 ou é 8, então precisamos ser radical, irmão. Precisamos radicalizar. Eu quero ler um versículo. Por que radicalizar, irmão? Você escolheu Jesus, não escolheu? Ou não? Ainda dá tempo de correr, irmão. Agora, na própria carta de Romanos 11, 22, é o que o apóstolo Paulo fala. Observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com aqueles que continuam a amá-lo e a confiar nele. Senão vocês também serão cortados. E está falando da videira, daquela que não dá fruto e está sugando a energia. Então precisamos ser disciplinados e obedientes justamente para cumprir o propósito de Deus. Muitos irmãos chegam na igreja e pensam que pode ter uma vida dupla, irmão. Tem uns que tem dupla, tripla, tem várias máscaras e não conseguem arrancá-las, e achando que Deus entende o coração delas. O porquê não? Não, irmão. Nós fomos chamados para ser luz nas trevas. Agora, a luz, ela precisa sair da escuridão, ela não pode ficar debaixo da cama, ela não pode ficar, sabe, acanhada, ela não pode, irmão. Por quê? Porque senão a severidade de Deus vai
vai ser executada. E muitos cristãos padecem nesse momento justamente por causa disso, irmão, porque tem uma dificuldade enorme de abandonar a velha vida. Mas eu creio que aqui não, eu creio que aqui há homens e mulheres que vão sacudir o mundo, porque Deus está à procura de homens obedientes a quem Ele pode confiar, mulheres a quem Ele pode confiar, porque esses homens, eles podem mudar o curso da história. Essas mulheres conectadas da videira, elas fazem diferença enorme em seu meio e aonde estão, apenas às vezes com um simples sorriso. E aqui nós começamos a entender Isaías capítulo 64, versículo 8. Eu amo esse versículo porque ele diz o seguinte: apesar de tudo isso, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro que faz os vasos. Todos somos feitos pela sua mão. Agora, nós podemos dizer como ele faz? Não tem como. Não tem como guiar os passos dele, irmão. Não tem como. Então, você pode escolher a severidade com a desobediência ou a bondade e a fidelidade que te seguirão todos os dias, sendo um escravo da vida de justiça. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.